Escola Municipal de Educação Infantil Luxemburgo, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Na educação infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Ao colher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto da sua comunidade, e articulá-la em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolvem aprendizagens muito próximas das dos dois contextos, família e escola, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Para isso, é necessário o conhecimento das culturas plurais, comunidade e família, e o diálogo sempre presente entre escola e família. Direitos de aprendizagem: conviver, explorar, participar, expressar, conhecer-se, brincar. Conviver. Conviver com suas crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Explorar. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Participar. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Conhecer-se. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças, adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas e opiniões. Campos de experiência. Os campos de experiências propõem uma nova organização curricular e colocam a criança como centro do processo educativo. Os 5 campos de experiência para a educação infantil indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. As atividades propostas à criança devem ser bem planejadas. O próprio cuidar não pode ser algo mecânico. A criança precisa ter tempo e espaço para se expressar e o professor tem que estar aberto
para acompanhar as reações dela, que serão sempre únicas e pessoais. É preciso lembrar que a aprendizagem da criança se dá nas situações cotidianas, sempre de forma integrada em contextos lúdicos próximos às práticas sociais que lhes são significativas. Os 5 campos de experiência: o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O eu, o outro e nós. Destaca experiências relacionadas à construção de identidade e de subjetividade, as aprendizagens e conquista de desenvolvimento relacionadas à ampliação das experiências do conhecimento e de si mesmo e a construção de relações que devem ser, na medida do possível, permeadas por interações positivas, apoiadas em vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. Corpo, gestos e movimentos. Coloca ênfase nas experiências das crianças em situações de brincadeiras, das quais exploram o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimentos. Traz ainda a importância de que as crianças vivam experiências com as diferentes linguagens, como a dança, a música, ressaltando o seu valor nas diferentes culturas, ampliando as possibilidades expressivas do corpo e valorizando os enredos e movimentos criados na oportunidade de encenar situações fantasiosas ou narrativas e rituais conhecidos. Traços, sons, cores e formas. Ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, incluindo o contato com a linguagem musical e as linguagens visuais, com foco estético e crítico. Ao mesmo tempo, foca a experiência que promove a sensibilidade investigativa do campo visual, valorizando a atividade produtiva das crianças, nas diferentes situações que participam, envolvendo desenho, pintura, escultura, modelagem, colagem, gravura e fotografia. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Realça as experiências com a linguagem oral, que ampliam as diversas formas sociais de comunicação presentes na cultura humana, como as conversas, as cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados. O campo compreende as experiências com as práticas cotidianas de uso de escrita, sempre em contextos significativos e plenos de significados, promovendo a imitação de atos escritos em situações de faz de conta, bem como situações em que as crianças se arriscam a ler e a escrever de forma espontânea, apoiados pelo professor, que as engaja em reflexões que organizam suas ideias sobre o sistema de escrita. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. A ênfase está nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais relativas a uma situação estática, como a noção de longe e perto, ou uma situação dinâmica, para frente e para trás, potencializando a organização do esquema corporal e a percepção espacial a partir da exploração do corpo e dos objetos no espaço. As experiências de relações e transformações, favorecendo a construção de conhecimentos e valores das crianças sobre os diferentes modos de viver de pessoas em tempos passados ou em outras culturas. Da mesma forma, é importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade. Divisão por idades. Dentro de cada campo, em vez de habilidades, há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que a BNCC vincula a 3 grupos etários. 1. Bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. 2. Crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. 3. Crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Essa divisão considera as principais conquistas de desenvolvimento da primeira infância. Nessa etapa, o currículo deve estar voltado para promover aprendizagens e conquistas de desenvolvimento, respeitando os diferentes ritmos, interesses e necessidades que as crianças manifestarem. Conceitos de aprendizagem. Na educação infantil, as crianças constroem noções
de identidade e subjetividade que precisam ser apoiadas. A postura do professor na condução das atividades da rotina é essencial ao aprendizado. Veja quais os pontos mais importantes segundo os conceitos essenciais trazidos pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Cuidar e educar. A BNCC estabelece que cuidar e educar não são dimensões separadas, mas sim duas faces de uma experiência única. Esse conceito revalida e reforça de que as ações do cuidado estão plenamente integradas com as ações de conhecer e explorar o mundo, criando campo próprio para a sistematização dos conhecimentos. Formação do vínculo. Os cuidados físicos são a principal maneira de estreitar vínculos e transmitir para a criança uma segurança afetiva, que ajudará a desbravar os conhecimentos do mundo ao seu redor e desenvolver autonomia. Uma criança insegura pode ter muito mais dificuldade de explorar o mundo por si própria e pode manifestar incômodo ao fazer isto, com reações de nervosismo e irritação. Incentivando a autonomia. Em instituições de ensino com escadas ou longos corredores, os professores podem ficar tentados a pegar as crianças pelas mãos ou carregar as que apresentam maior dificuldade de locomoção. Essa atitude tem uma boa intenção. Os educadores acreditam que assim as crianças terão mais tempo para o lazer e para as atividades que se chegarem mais rápido ou em algum lugar na sala de aula, por exemplo. Mas incentivar a autonomia da criança pode ser até mais benéfica e importante. Permite que ela enfrente obstáculos ou supere, respeitando o seu próprio ritmo. Mesma idade, ritmos diferentes. Outro aspecto que a base reforça é a centralidade da criança no processo educativo. Neste contexto, é preciso ter cuidado para não estigmatizar as crianças pequenas, utilizando os objetivos de aprendizagem relacionados às faixas etárias como algo rígido e estanque. O professor precisa entender que cada criança tem o seu tempo e respeitar isso. Escuta ativa. No cotidiano escolar, é importante que o professor equilibre experiências mais livres, ficando no lugar de observador, com outras mais dirigidas. Para a criança ser competente, ela precisa ser ativa. Para ser ativa, precisa ter tempo e espaço. O adulto não pode fazer tudo por ela, tem que fazer com ela, provocar e observar a resposta. Exploração livre ou espaços planejados. As crianças devem ser estimuladas a explorar livremente, porém em contextos cuidadosamente planejados pelo professor. O mais importante é variar situações e deixar que as crianças escolham. Dentre as opções oferecidas pelo professor, o que querem brincar? Que colegas querem estar mais próximos? Quanto tempo vão permanecer em determinada atividade ou brincadeira? Vão passar por todas as opções ou não? Essas e outras situações em que o professor irá conduzir as ações das crianças, por exemplo, uma leitura de uma história, todos devem estar sentados em silêncio para ouvir, ou em uma brincadeira de roda, todos devem brincar juntos ou seguir regras de jogo. Organização do tempo. Reforçar a criação de uma rotina dentro da escola também é educativo. As crianças aprendem sobre a passagem do tempo e convenções sociais, incluindo horários para se alimentar e cuidar de sua higiene. Essa noção da rotina também transmite segurança. Afinal, como as crianças pequenas ainda não sabem olhar as horas para se situar no tempo, ter uma rotina com momentos que se repetem todos os dias ajuda a prever o que está por vir, diminuindo assim a ansiedade e a agitação. O processo de observação deve ser contínuo e permanente. A criança deve brincar livremente e interagir. É importante se perguntar: qual é a interação com cada situação? Planejar deve ser mais um apoio à prática do que uma obrigação. É uma forma de dar mais consistência à ação cotidiana. Coordenação Pedagógica, EMEI Luxemburgo 2020.